um pouco mais. Aí, Ana, tá bom. Isso tem a ver com a escultura, tá vendo? Tá vendo que tem essa curva que vem, a outra que abre, essa coisa que abre para um lado, fecha para o outro, tá vendo? Aqui é fechado, aqui é aberto. Olha isso aí. Porque a coisa do zíper concha é um zíper concha e a concha também é algo que se abre, entendeu? Impressionante, olha. Esse ensaio agora vai levar à escultura. Olha que bonito isso. Putz. O artista acaba fazendo sempre a mesma obra. Ele está sempre se repetindo. Mais. Quero fechar um pouco, tá bom. A palavra desenho vem de designação, designo. É aquilo que tem caráter, que dá o caracteres, que dá aquilo que a gente chama de estilo do pensamento, né? Se há essa questão da régua e compasso, que ou seja, da linha precisa, da construção exata, há também, Gilberto, o amor pelo erro. Erro entre aspas, quer dizer, aquilo que é orgânico, aquilo que, de certa forma, não se mesura. Começar a fazer uma curva. Isso aqui é um compasso. Aliás, a questão da régua e do compasso começa exatamente aqui. Porque é uma curva que não vai aparecer, mas ela vai gerar a estrutura. Vamos lá, Sérgio. Vai com ela. Dá um dedão. Vou vendo a estrutura, ela na verdade, ela é uma coisa que vai ser assim. Eu estou construindo essa parte aqui. Eu estou dizendo a parte que não vai aparecer, mas é a parte que vai dar a estrutura, que vai dar o desenho. Não só a estrutura física, como a estrutura de desenho. Essa peça, depois de parafusada, Sérgio, vai ter que ser laminada, viu? Aqui, porque nós vamos tirar o restante da madeira, mas isso daqui vai ter que ficar. O problema que eu vejo é aqui, ó. Nesse momento, eu acho que a gente está num processo de construção, e esse processo de construção, ele não é só lógico. Ele tem uma lógica, ele tem um pensamento gerador, né? Mas ele tem um efeito colateral que é na medida em que eu vou elaborando a forma e construindo a forma, eu sou obrigado a entender que sensualidade ela está me trazendo, que tem muito a ver com o que eu penso das curvas no meu trabalho, né? Eu acho que tem uma coisa, minha admiração pelo Oscar Niemeyer, além de eu ser arquiteto, como artista plástico, com essa questão da sensualidade que as curvas nas superfícies construídas sugerem. E eu acho que durante
uma boa parte da minha obra, essas curvas sempre apareceram ou de uma forma programática, ou às vezes de uma forma, eu digo, um achado eventual. Agora, a proposta é o quê? Trabalhar curvas, montando esse zíper concha, né? Que de uma certa forma me leva a pensar outras coisas que não objetivamente. Quando a gente resolveu fazer uma escultura que relembrasse essa questão da curva, o que me veio é a mulher em si. E o que era o significado do corpo da mulher no espaço. Então, eu acabei fazendo essa peça que estamos agora elaborando, chamada Zíper Concha, em função disso, né? Em função desse conceito. O corpo feminino, ele sempre permeou a minha obra em algum momento, né? Existem séries inteiras que eu fiz sobre a mulher, sobre o significado amoroso, formal e, vamos dizer, passional que a mulher me inspira. Essa é outra coisa que há na obra do Gilberto, ritmo, né? Uma certa musicalidade na obra dele. E nas esculturas, esses ritmos são mais perceptíveis. Eu acho que a minha produção artística tem a ver com resistências, né? Tem a ver com momentos também de resistência amorosa, tem a ver com a questão, quando eu falo da sensualidade de uma curva que contrapõe com retas, que contrapõe com ritmos geométricos, eu estou falando do amor, né? Eu acho que o amor é uma coisa extremamente resistente. Talvez seja o elemento mais resistente que o ser humano tem para estar aqui na Terra, né? Então, desculpa a minha poética. A questão da régua e do compasso, ela me persegue desde criança. O fato de eu ter tido uma deficiência física me obrigou a uma interiorização maior, uma série de coisas desde garoto, né? Então a minha infância foi extremamente rica no processo de construir, né? Eu lembro que o presente mais legal que eu ganhei de aniversário foi do meu pai, foi uma caixinha de ferramentas. Eu devia ter mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, uma coisa assim, e porque eu fazia os meus brinquedos. A gente não tinha dinheiro para ficar comprando brinquedo. Hoje tem uma facilidade muito grande de acesso a esses brinquedos para criança. Na época eu era criança, não, a gente fazia os brinquedos, né? E eu aprendi a construir as coisas. Meu avô era um técnico em tintas, né? Ele trabalhava na Metalma, e foi com o meu avô que eu aprendi a fazer tintas, a preparar tintas. Ele tinha uma oficininha no fundo do quintal, né? E nessa oficina eu aprendi o que era um pigmento, o que era um meio, como se macerava os pigmentos, como se montava uma tinta.
fez medicina, vem de uma família de produtores de café e de distribuidores de grãos de café. E vai para a guerra, se inclui na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, por iniciativa própria, porque o partido havia pedido que seus companheiros se envolvessem na luta contra o nazifascismo. Eu acho que só vai ter um jeito, Sérgio, de a gente ir montando ela, e desmontar para montar de novo. Vou pegar um martelo. Aí. Peraí. Aí é a altura. Pronto. Grampei. Minha mãe foi tecelã, ela trabalhava na Johnson como tecelã e era uma mulher de pensamento, né? Aliás, há pouco tempo atrás eu vim descobrir que ela tinha ficado presa na época da ditadura militar no DOPS. Ela nunca tinha me falado isso, me falou há pouco tempo, pouco antes de morrer. Agora é interessante ver que há na obra do Gilberto sempre uma preocupação engajada com temas do tempo presente, né? Do que ele está vivendo. Apesar de eu ter sido filho único, ter tido poliomielite aos 9 meses, hoje eu estou com 70 anos e sinto já alguns efeitos da síndrome pós-pólio, isso é real, né? Eles me obrigaram a tomar decisões em que eu era o autor das decisões e o resultante das decisões. Esta vai ser a parte mais aberta da escultura. Essa aqui faz mais de uma pessoa. Um jeito, né? Ela tem que vir aqui, virar e vir pra cá. Tá. Agora começa a dar uma outra. Nós vamos ter que deixar isso aí assim para eu poder projetar o resto. Me desculpem, eu vou perder a minha modéstia agora, mas a gente é bom pra caralho. Não consigo identificar corretamente quando eu comecei a mexer com arte. Eu acho que foi sempre. A formação de arquitetura, ela me deu um instrumento, primeiro metodológico do processo criativo e segundo, o valor do desenho. Nesse período eu conheço um artista, que é o Valdemar Cordeiro, que também trabalhava com urbanismo, né? E acabo me ligando um pouco um pessoal bem mais velho que eu
e que estavam inseridos no movimento concretista brasileiro. No meio do curso para frente, eu acabo me aproximando de uma outra pessoa muito interessante, que foi o Roberto Burle Marx. Tanto o Roberto Burle Marx como o Valdemar Cordeiro eram nomes importantes na arquitetura paisagística no Brasil naquele momento. E era um momento que estava se fazendo as grandes rodovias, Belém-Brasília, estava se fazendo a Rio Santos, e o Roberto começou a fazer algumas manifestações contra o traçado da Rio Santos. E eu acabo me envolvendo um pouco nessa discussão, e o meu trabalho começa a se envolver também na questão da brasilidade. Apesar do Zipper ter uma relação do pop art, que era um objeto comum, etc. e tal, a reflexão que eu faço é de utilizar isso de forma a dar um símbolo, a formar uma simbologia do feminino, né? E como esse feminino me convida. Essas dobras, essas sombras, essa luz, sofreu muito. Bom. O desenho da mão ali, ó. Essa coisa que perde a noção do corpo humano e cria uma outra forma, que ela só existe por causa do corpo humano. Olha aqui. Então esses elementos aqui, ó, são elementos que dão essas sombras, dá esse brilho, tá vendo? A arquitetura brasileira, desde a geração de Brasília, ela começa a se preocupar com essa sensualidade, né? E não só com a racionalidade presente no modernismo europeu, mas o Brasil introduz uma certa linha curva, né? E essa paixão, digamos assim, pelo orgânico que a gente encontra na obra do Oscar Niemeyer. E vale dizer essa admiração do Gilberto Salvador pela obra do Oscar, né? E os outros artistas são importantíssimos? São como são. Tanto é um Oscar Niemeyer importante, quanto a arte plumária do Chuco Ramães no interior do Brasil também são. Então, é ter essa abertura. Nada é melhor, nada substitui, uma coisa substitui outra. É uma somatória. Eu não sou autêntico, eu sou uma mistura cultural do momento, do contexto onde eu vivo. Estava em Cabo Frio, mergulhando na Praia do Forno. Era uma praia erma, não tinha casa, não tinha ninguém. E, de repente, eu sinto assim, estou já bem fora no costão, mergulhando, bem fundo e tal, e começo a sentir ao meu lado uma série de pássaros penetrando na água. Eu estava no meio de um cardume de manjubas. E, na verdade, eram pássaros, eram gaivotas e mergulhões
caçando. Eu achei aquilo, me assustei num primeiro momento, aí nadei até uma pedra, subi na pedra e fiquei olhando aqueles pássaros voando. Por conta desse problema da paralisia infantil, não é? Ele sempre se deu muito bem na água. E o Gilberto, por isso, se interessou pelo veleiro, pela vela, pelo mergulho. Foi um grande mergulhador, enfim, nada. Então, essa relação com a água, ele se sente livre, é uma relação importante. A exposição chama-se Água Mais Forte, Vida, porque é quando eu falo da semente da água e que isto tem a ver com a nossa essência no planeta, que é a vida. Alguns anos atrás, eu já vinha fazendo uma série de registros sobre o fato de nadar. E aí tinha gerado uma suíte chamada Swimming Pool. E eu percebi que a Swimming Pool tinha a ver com o restante, swimming, água, tudo se falava. Ele está trabalhando numa grande escultura que eu tenho um interesse enorme nela, em que ela foi planejada para ficar submersa e para emergir. Ela está calculada para ficar num lugar no litoral paulista e ela sofre os efeitos da maré. Quando a maré sobe, ela praticamente desaparece. Quando a maré desce, ela surge não inteira, mas uma parte expressiva dela. A ideia é que essa escultura sirva como um suporte para o desenvolvimento de uma craca, né? Essa craca no mar, ela começa a criar praticamente um coral artificial. Ela vira um coral artificial. E a ideia dessa escultura é fazer com que o observador mergulhe. Essa é uma escultura que deve ter mais ou menos uns 30 metros de comprimento, e a ideia é colocar ela de modo a possibilitar essa interrelação entre a estética e a biologia marinha. E a gente vai ter essa surpresa linda da maré, entende? Que oculta ou revela a escultura. E essa é uma das obras atuais dele, eu acho das mais interessantes. Mergulhar, às vezes, no mar, essa conexão com o mar, com a natureza, né? E acaba gerando escultura. A escultura talvez seja a linguagem artística que mais conversa com a arquitetura e com a urbis. Para você fazer escultura, você tem que ter um cabedal de conhecimentos
muito mais significativo, porque o envolvimento não é só técnico e de linguagem, mas é um envolvimento com o meio ambiente todo, dependendo da escala que você faz. Quando ele parte para a escultura, aí sim a questão da faculdade de arquitetura vai ter um papel mais importante, porque aí toda essa, digamos, toda essa sensibilidade, esse aprendizado do tempo de estudante volta agora para ajudá-lo a solucionar problemas de escultor. E outra vez na escultura nós vamos sentir uma geometria que dá lugar para o orgânico. A formação de arquitetura para mim foi importante, principalmente agora, na escala em que eu tenho feito as minhas esculturas, que eu sou obrigado a usar o mesmo instrumento do arquiteto, o engenheiro para fazer cálculo estrutural, para fazer cálculo de fundação, para dar suporte para a escultura. Então, nesse sentido, eu acho que a formação de arquitetura, para mim, foi essencial. Interessante a escultura que ela é tridimensional pelo fato de ser tridimensional, ela discute com o espaço. A locação, ou às vezes você tem que pensar a escultura onde ela vai ficar, para que tipo de formato que você vai desenvolver. Ou às vezes você faz a obra e depois na localização dela é importante o entorno ou como você vai colocar. E a escultura é exigente. A escultura, ela naturalmente exige esse espaço em torno. O Costano 45 é o que nós vamos cerrar. Pode cerrar em 45, por favor. Vai lá. Primeiro, eu faço arte. Arte é a coisa mais inútil que um ser humano pode se propor a fazer. Porque, primeiro que você, para fazê-la, você tem que fazer uma reflexão abstrata da vida e realista da vida. Esta reflexão acaba levando a um processo criativo sem comprometimento com o programa, sem comprometimento com a função. Não que eu ache que a arquitetura não seja artística, ela é artística, porém ela é obrigada a obedecer a algum programa, obrigada a obedecer a alguns critérios funcionais. A arte não tem essa obrigação, a arte é livre.
Deus.